Shalom, estou fazendo mais um vídeo sobre a volta de Jesus e falando que ele é o tema principal da Bíblia. Ele é o início, meio e fim. Ele é o tema central da Bíblia. Vimos nos últimos vídeos anteriores que Jesus é o princípio e o fim, né? Vamos ver lá em Gênesis 3:15. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então vemos aqui que Jesus é este que vai ferir a cabeça de Satanás, né? E o que isso significa? A descendente da mulher. Jesus é aquela semente que vai nascer, né? Que vai se tornar um bebezinho através da barriga de Maria. Ele é a semente da mulher, né? Pondo diretamente para Jesus, ferirá a cabeça. Significa que Jesus derrotaria definitivamente o mal e o diabo, representado pela serpente na cruz. E na ressurreição, o golpe na cabeça da serpente é mortal. Nós vemos que foi uma vitória na cruz. Apesar de momentaneamente, né, ele ficou morto 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O que significa ferirás o calcanhar? Representa o sofrimento e a morte de Jesus lá na cruz, né? Foi fisicamente, ele morreu na cruz. Um ferimento doloroso, mas não definitivo, já que ele ressuscitou. Então seria uma coisa breve, né? E vamos ver lá no Antigo Testamento, lá em Romanos 16. Romanos 16. Romanos. Não tenha pressa, né? A Bíblia, a gente tem que ter prazer de abrir a Bíblia, né? Você pode pegar no seu celular também, mas eu creio que você já está com o celular na mão, então, só se você não tiver a Bíblia perto, você pode apenas escutar, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vemos aqui em Romanos 16:20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, né? E vemos a palavra aí que Jesus vai esmagar, né, a cabeça de Satanás, lá em Romanos, né? E lá em Apocalipse também vemos uma menção sobre isso, em Apocalipse 12. Apocalipse 12, menção sobre isso. Lá em Apocalipse 12, 9, aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você viu que essa serpente, o Senhor já falou quem é. Essa serpente é chamada o Diabo e Satanás. O significado da serpente é Diabo e Satanás. Então, desde também lá do começo, o diabo já luta com a descendência da mulher, né? Há uma luta pela sua alma, há uma luta, né, para que você se perca, mas Jesus Cristo foi aquele resgatador, aquele que morreu a nossa morte para nos salvar. E por isso que nós vemos que ele é o princípio, meio e fim de todas as coisas. Ele estava lá desde o início, e também em Apocalipse, ele também aparece aqui desde o início. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Olha, em outras versões fala que ele é sedutor, que ele veio seduzir, né, a humanidade e desviar do propósito de Deus. Né? Vamos ver no resumo aqui que Deus fala de Jesus no início, desde Gênesis ao Apocalipse, né?
E também fala lá em Romanos também, 16, 20, né? E o fim, né? Que é lá em Apocalipse 12, 9. Lá em Apocalipse 22, vamos ver aqui. Apocalipse 22, 22, no final mesmo do Apocalipse. 22, 12, 13. 12, o 12 ao 13. Aqui, ó. Eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, o Senhor já se declara, olha só que lindo, o Senhor, né? Ele fala, ele é o princípio e o fim, ele é o princípio e o último, né? O primeiro e o derradeiro, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então vemos Jesus desde o começo até o fim da Bíblia, né? Que ele é, né? Ele é o começo e o fim de todas as coisas, né? Do tempo, o tempo determinado, né? Por Deus para a humanidade, ele sabe, né? De todas as coisas. Jesus, ele é bem-aventurado. Vamos ver aqui que a palavra de Deus fala para nós, se a gente continuar firme em Jesus. Nós vemos aqui, vamos ver, ó. Vamos ler aqui no capítulo 14, aqui, ó. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Olha só, bem-aventurada é a pessoa que guarda essas palavras. Então é muito necessário ouvir essas palavras que Jesus está voltando, né? E a palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Jesus é verdadeiro e fiel e ele está voltando e breve voltará. E vem aqui no versículo, no mesmo capítulo 22, nós vemos aqui no versículo 7, eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aí tu vê profecias tremendas sobre o fim dos tempos e sobre o Apocalipse. Não é para ter medo do Apocalipse, não é para ter medo daquilo que há por vir, é só você estar em Cristo Jesus. Porque ele que falou do começo e também no fim. Ele que venceu o diabo e Satanás por nós. Então não devemos ter medo, a gente tem que estar sabendo de todas as coisas. Ele falou que a gente tem que estar apercebido de todos os sinais que deveria de acontecer. Então devemos estar realmente precavido, sabendo, debruçado na palavra, estar atento, não distraído, não movido por tantas coisas da vida. Ele já falou lá, né, para a gente tomar cuidado com as ansiedades, né, pelo comer, o que beber, o que vestir, que o Pai que está no céu sabe de todas as coisas. Lógico, devemos trabalhar sim, buscar, né, o pão nosso de cada dia, mas, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, e as demais coisas não serão acrescentadas. Jesus Cristo já falou disso tudo. E sabia como estaria a humanidade nos fins dos tempos. Então, vemos aqui que Jesus é o começo, meio e fim. Eu vou estar fazendo vídeos a respeito do fim mesmo, como estaria, o que Jesus fala sobre todas as coisas, sobre isso tudo que vai acontecer sobre a face da terra, tá bom? Que em nome de Jesus, que o Espírito Santo, né, encontre morada em seu coração, que o Espírito Santo tenha vez, né? E você não resiste à voz do Espírito Santo enquanto ele está perto, tá bom? Em nome de Jesus. Muito obrigado, né? Fique com Deus, shalom, tenha um ótimo dia, a paz.